Deus nos permitiu e nós estamos de volta com muita alegria aqui pela TV Fé Perfeita, trazendo até você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Só lembrando que estamos 24 horas no ar através do site www.feperfeita.org.br. E aqui, através desta emissora de televisão, estamos apresentando mais um programa que eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham neste momento. E retornando ao tema do programa anterior, gostaria de ler novamente aqui no capítulo 1 de Gênesis, o primeiro versículo, que está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor César, retornando um pouco ao que nós tratamos no programa anterior, qual foi a origem da vida? Quando foi que Deus colocou vida no planeta Terra? Muito bem, amigo telespectador, irmão João, nós lembramos que o princípio é quando Deus abre um parêntese na eternidade, não é? E aí estabelece o período chamado tempo. O programa de ontem nós tratamos sobre a organização, Deus colocando as coisas em ordem, separando águas doces de águas amargas, águas salgadas, e mostrando que Deus não mistura, Deus separa, e fazendo distinção entre noite e dia. E lembramos que a televisão, a internet, o rádio, que deveria ser uma bênção e estar sendo usado por Deus, tem sido uma fonte de levar muita perversão para os lares das pessoas. Hoje nós vamos olhar que a vida no planeta, ela se iniciou no terceiro dia da criação, porque, na verdade, quando Deus veio e fez descongelar as grandes geleiras lá no princípio e se transformaram em águas, debaixo das águas estavam as montanhas, os montes, os vales, as planícies, né? Tudo iam se formar. Na verdade, quando ele vem no quarto dia da criação e manda que o sol brilhe, estabelece o luminar chamado sol, aquilo foi uma coisa terrível para as pedras. As grandes montanhas sentiram o calor, a água foi secando, e aí então eles começaram a gritar que estava muito ruim, muito incômodo aquele calor para elas, as grandes rochas. Mas as sementes que estavam debaixo das águas, debaixo da terra, estavam felizes porque ali ia nascer vida. Então a vida aparece na Bíblia no terceiro dia da criação, quando Deus manda a terra produzir ervas e árvores frutíferas. Então é a primeira manifestação da vida aqui no planeta. E aí você tem o quarto dia vindo os luminares, não é? E aí você tem no quinto dia Deus mandando a terra produzir pássaros e aves, e no sexto dia os grandes mamíferos, as grandes bestas surgem na terra. No sexto dia o gado e todas estas outras espécies de animais aparecem no sexto dia da criação. No sexto dia nós vamos ver Deus fazer a sua obra-prima, que é o homem. E a Bíblia diz que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Agora, é bom lembrar aqui, irmão João, e você que está em casa me assistindo, que este homem que Deus criou não é este que você está vendo aqui. O homem que Deus criou, conforme sua imagem e semelhança, era um homem espírito. Porque você vai ver que Deus não é homem, Deus é espírito, disse Jesus, São João 4, verso 24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade, porque Deus é objeto de adoração. Então, quando ele quis criar o homem conforme sua imagem e semelhança, ele queria que o homem fosse o que ele é. Ou seja, Deus é o grande governador do universo. Ele escolheu um planeta e disse para o homem, você vai governá-lo. Então Deus fez o homem para ser governador. E ele fez um homem conforme sua semelhança. O que é Deus? Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é equidade. E isto é o que Deus queria que o homem fosse aqui no planeta, sua imagem. Ou seja, ele é invisível. E ele colocou o homem aqui, tirando-o da invisibilidade, ele queria que o homem fosse o reflexo do que ele é. Então, quando você vê um homem na sociedade agindo brutalmente, ignorantemente, você vê uma pessoa matar, roubar, prostituir, você sabe que aquela pessoa não é a imagem de Deus, ele é a imagem do adversário de Deus, de Satanás. Ele expressa aqui o que o diabo tem em seu coração. Agora, esta é o que nós temos de imagem e semelhança de Deus, é que fomos feitos, no princípio, um homem espírito. Agora, conforme o senhor falou, no verso 26, nós temos a seguinte passagem, que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Nós temos afirmações, aqueles que acreditam na Trindade, eles afirmam que creem em um só Deus, mas que há três pessoas distintas e divinas dentro deste Deus, que seria um Deus Espírito, este Deus Pai e este Deus Espírito Santo. Mas com quem é que Deus estava falando realmente quando ele disse, façamos o homem? Muito bem, nós temos que tomar isto por parte. Ora, eu já disse que Deus estava fazendo um homem para ser sua imagem, ser um ser espírito. Antes de Deus fazer o homem, Deus houvera criado uma ordem celeste de anjos, arcanjos, serafins e querubins. Deus havia feito, e entre estes que Deus houvera criado, um mundo invisível, estava Satanás, que era um querubim, que iria mais tarde se tornar o opositor a Deus. Então, nós estamos afirmando categoricamente pela Bíblia Sagrada que não existem três personalidades na divindade, que isto é paganismo e que o catolicismo foi o promotor, foi usado para promover e disseminar esta ideia que hoje é defendida pelo mundo evangélico. Usando esta escritura aqui, de Gênesis capítulo 1, verso 26, eles dizem, veja aqui é um plural, façamos. Mas se você observar, irmão João, o verso 27 responde à pergunta. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, no verso 26 diz façamos, é plural. No verso 27, mostra a execução no singular. Criou Deus, não foi criaram os deuses o homem, mas criou Deus o homem. Quando Deus disse façamos, é óbvio que os anjos são seus assessores. Se você notar, irmão João, em Isaías capítulo 6, e você de casa confira aí na sua Bíblia, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías foi ao templo. Quando ele chegou no templo, ele viu um trono e um assentado no trono. Nunca nenhum profeta, em nenhum lugar na Bíblia, você vai encontrar mostrando 3 tronos e 3 assentados no trono. Como já ouvi muitas bobagens a respeito dos pentecostais que dizem que vão ali, viu uma visão, viu um trono, viu uma pombinha, viu um velho barbudo, viu um moço mais novo. Isso é catolicismo, que está na mente das pessoas. E chamam isso de visões, quando na verdade isso é ilusão óptica.
de uma coisa que eles já formaram e preconceberam na mente desde criança. Mas você olha Isaías, porque a Bíblia responde à Bíblia, Isaías vê um trono, um assentado no trono. Ao lado do trono estavam os serafins voando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Daqui um pouco, Isaías reconhece que ele é um homem pecador. E ele iria morrer, e um serafim toma a brasa e põe na boca do profeta, e aí então vem Deus e pergunta: e nós? Veja, plural. A quem enviaremos? Plural. Quem irá por nós? Você preste atenção para você entender a Bíblia. Aí você tem um Deus com seus serafins. Com quem Deus estava falando? Não havia uma segunda e uma terceira pessoa. Ele estava falando: quem irá por nós? Com os seus serafins, porque só havia um trono e um assentado no trono. Quando Deus disse aqui, façamos, com quem ele estava falando? Com quem ele houvera criado. Agora, quando foi executar, anjos não criam. A Bíblia diz: e criou Deus o homem. Então, a criação aqui, e é bom que se note que no capítulo 1, verso 26 e 27, está dizendo que Deus criou o homem. Não é? O homem é criado. Mas este homem criado não é este homem de carne. Era um homem segundo Deus, era um ser espírito, era uma teofania. Agora, mais tarde, Deus vai pegar este homem que ele criou, este ser espiritual, e vai trazê-lo para a carne humana, que é quando acontece a queda do ser humano. Então, só que retornando um pouquinho a respeito, falando da semelhança, né, que o homem tem com Deus, no verso 27, no finalzinho do versículo está escrito assim: homem e mulher os criou, falando a respeito da imagem que estava sendo colocada no homem. Pois é, irmão João, você imagine aqui que quando Deus criou o homem espírito, semelhante a Deus, o homem tinha duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Como Deus tem duas naturezas, natureza masculina e natureza feminina. Como masculino, Deus é o cabeça, porque esta é a maneira da Bíblia, é a inteligência, é o governo, é a autoridade. Como feminino, ele é o corpo. Então você olha o que é que deveria, preste bem atenção, amigo telespectador, o que é que deveria ser a igreja. A igreja deveria ser o corpo de Deus aqui na terra. E Deus a cabeça, ou seja, a liderança da igreja. Mas você vê que a igreja hoje, ela não retrata a imagem de Deus. E a mentalidade que está sendo dirigindo este corpo, esta máquina chamada religião hoje, não é Deus. Porque você atesta que você vê que a religião é um comércio, que a igreja é um clube, não é? Então você vê que aquilo não é a natureza. Que é um lugar de encontros, de desfile de moda, não é? De prostituição também. Tudo isto, de hipocrisia. Então, isto é o que virou a religião. Então, isto não retrata Deus. Mas Deus tem duas naturezas. Deus, o grande Espírito, tinha em si, como a Bíblia diz, criou a sua imagem, a imagem de Deus os fez macho e fêmea, ou homem e mulher. Você vai ver que Deus tem uma natureza como Espírito, que é de governar. E ele está mostrando aqui, que ele tem uma parte feminina, que seria o seu corpo na terra, que é a igreja. Aqui na Bíblia você vê, Deus faz um homem, este homem é colocado em carne, e mais tarde Deus tira a parte feminina do espírito do homem. Então é uma aberração o que nós estamos vendo, porque Deus é separador, separou a parte masculina da feminina. No capítulo 3 do livro do profeta Malaquias,
no verso 17, diz que Deus criou, Malaquias 3, verso 17, diz que Deus criou o homem, não é? Sobejando-lhe espírito. Isto é uma coisa muito bonita. Aqui no capítulo 3 diz que Deus criou o homem sobejando o espírito. Isto quer dizer que Deus criou o homem e tinha no homem uma sobra que era um espírito feminino, e Deus então coloca Adão em carne, não aparece a Eva. Daqui um pouco então Deus faz o Adão dormir e tira do homem a parte feminina e faz a mulher, que é um subproduto do homem. Para quê? Para que o homem fosse sua cabeça, sua liderança, e você vê isso na Bíblia. E elas não aceitam mais o homem na liderança, porque o homem, a gente tem que falar que existe homem e homens, não reflete Deus. Aí um homem que espanca uma mulher, que bate numa mulher, um homem que é carrasco com a mulher, ele não tem o caráter de Deus. Pode carregar a Bíblia, pode ir para a igreja, ou pode ser mundano. Ele é a cara do diabo, porque Deus dá a sua vida pela sua igreja, porque ninguém aborrece a sua própria carne. Quer dizer, um homem verdadeiramente e uma mulher são uma só carne, não é? E eles são parte do espírito um do outro, porque isso é que é casamento, isso é que é vida. Não é o que nós estamos vendo na sociedade hoje. Agora, continuando aqui a leitura, no verso 28, nós temos escrito da seguinte maneira: e Deus os abençoou, falando com o homem, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Né? Então, Deus estava falando para um espírito que ele havia criado segundo a sua semelhança, que havia macho e fêmea. E como seria então a multiplicação do homem, já que Deus está falando diretamente ao homem nesse versículo? Muito bem, se você notar, quando Deus cria os animais, ele usa a mesma expressão: frutificar e multiplicar e encher a terra. Todos nós, e nós vamos ver isso nos programas seguintes, entendemos que a multiplicação dos animais veio através da cópula, né? Do macho com a fêmea. Aqui só existia o homem, a mulher estava no homem ainda, era um homem espírito. Não tinha sido colocado em carne ainda, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 2, no verso 5, diz: e toda a planta do campo que não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja só, no capítulo 1, verso 26 e 27, diz que havia sido criado o homem. No capítulo 2, verso 5, diz que não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque este homem, do capítulo 1, verso 26 e 27, era um ser espiritual. Um ser espiritual não pode pegar uma enxada, um espírito não pega uma enxada para capinar. Então, no capítulo 2, Deus não cria, Deus forma. Dá forma do pó da terra ao corpo que este homem, espírito, que era a sua imagem, deveria trazer aqui na terra. Então, amigo telespectador, preste atenção que este que você está vendo aqui, este homem, ele carrega a imagem dos animais, por isso ele é chamado de animal racional. O homem é um animal racional. Esta parte externa. Mas a parte interna, que é o homem espírito, o ser espiritual, é a imagem de Deus. Do lado de fora, nós temos a mão semelhante à do chimpanzé. Por quê? Porque o chimpanzé já tinha sido feito no dia 6º. E os pés semelhantes aos dos ursos. Por quê? Porque o urso também havia sido criado. Então Deus tomou daquilo que ele havia criado e deu forma, formou do pó da terra, deu forma, a forma física deste outro ser chamado, que ia se colocar o espírito que ele criou aqui, que era o homem. Agora, os animais, quando foram feitos em pares, macho e fêmea, Deus mandou através da cópula. Mas o homem, aqui na forma de espírito,
quando Deus vem e diz frutificar e multiplicar e encher a terra, Deus está falando com o espírito. Todo mundo sabe que espírito não faz sexo. E que espírito é a parte intelectual do homem. É a sabedoria, é a razão, o conhecimento, a razão, o raciocínio, o afeto, a memória, a imaginação. Essa é a parte espiritual do homem. É o espírito do homem. Então, eu quero dizer para você, quando nós pensamos que Deus estava mandando haver a reprodução, não era através, não deveria ser através do sexo. Como foi que o homem foi criado? Foi através do sexo? Não. Foi através da palavra falada de Deus. O que Deus esperava é que o homem, esse é o projeto de Deus, e o projeto de Deus não pode ser mudado. É que o homem se multiplicaria pela palavra. Ele era aqui um Deus menor. Ele era o governador do planeta. E Deus queria que este homem se multiplicasse, fosse fecundo e enchesse a terra, falando e trazendo à existência seres semelhantes a ele. Agora, isto jamais pode ser anulado. Então este homem vem em carne, Deus tira a parte feminina deste homem e faz a mulher. O homem foi feito com órgãos genitais e a mulher também, reprodutores como os animais, não é? Mas somente uma coisa. Veja que a iniciativa do sexo não acontece com Adão. Você vai ver isso no programa que nós vamos tratar sobre esse assunto. O Adão estava esperando a inspiração para falar e trazer à existência outros seres humanos, e a Eva assistiu o cachorro copulando com a cadela, o boi com a vaca. E aí então você vai ver no próximo capítulo, que é o capítulo 3, que aparece um animal com as características do homem e traz a queda pela inspiração, pelo erro da mulher. E aí está figurado num ato chamado comer, que até hoje, na linguagem popular, quando se refere a um ato sexual de um homem com a mulher, na linguagem vulgar eles usam o termo comer. Então, na verdade, amigo telespectador, quando a gente pensa em unidade ou quando se fala em casamento, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Deus olhou entre todas as fêmeas e não encontrou, ali Maria, nos animais, não encontrou uma que fosse idônea, que tivesse raciocínio, que tivesse maturidade, que tivesse inteligência, que tivesse capacidade. Então, tira de Adão a mulher, faz uma idônea. Então, casamento é pessoas que têm ideais, não é sexo. Sexo é acasalamento. Hoje as pessoas casam por quê? Porque viram um corpo bonito, bonitas pernas. E qual é a intenção e a maioria dos fatos dos casamentos? É sexo. Mas sexo sustenta casamento? Sexo é alguns minutos na cama. Mas a cabeça, o espírito, a mentalidade, se não for a mesma e não tiver um ideal, um princípio, isto vai ruir, isso não vai adiante. E é por isso que você vê tantos lares sendo desfeitos pelo divórcio. Porque, na verdade, não estão casados no princípio. Não têm mentes parecidas, não têm ideais, não querem constituir famílias, não têm responsabilidade com os filhos, não sabem o que é respeitar e ser respeitado. Sabe trair e ser traído. E isto é o convívio da sociedade. E, mais uma vez, quero dizer, nada tem a ver de semelhante a Deus. Esta não é a imagem de Deus. Esta é a imagem de Satanás. Isto é o que nós estamos vendo na sociedade. Mas eu vou explicar isso com detalhes, por isso estou deixando para o próximo programa, porque nossa hora já terminou aqui, para mostrar a você que este homem vai ser colocado em carne. E este homem
deste homem vai ser tirada uma mulher. E esta mulher foi feita, não estava na criação original, ela é subproduto, ela vem depois da criação original, e então você vai ver que é daí que vem a queda. E através da mulher, você nunca poderá pensar em um cemitério, em uma ambulância, em uma cadeia, em um filho bastardo, uma criança de rua, uma favela, uma sociedade desorganizada, sem primeiro pensar que tudo isso foi produto porque a mulher saiu da sua posição. Mas Deus, através do ventre de uma mulher, também traria a reconstrução de uma nova sociedade, e esta nova sociedade será gerada não por sexo. Eu disse que o homem seria gerado pela palavra. Isto nunca falhou, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus não nasceram da carne nem da vontade do varão. E Pedro diz, gerados novamente pela incorruptível palavra de Deus. Então, se o primeiro Adão falhou, e aí então veio através do sexo todos nós, viemos pecadores, pervertidos, necessitando de um novo nascimento para voltarmos para, pela palavra do segundo Adão, sermos gerados conforme a imagem incorruptível de Deus. Eu espero que isso te ajude e no próximo programa nós continuaremos falando sobre este assunto. Vamos orar. Pai, agradecemos por estes minutos e pedimos abençoar a vida das pessoas e que a Tua palavra, que é espírito e vida, possa fecundar no coração destas pessoas a vida de Jesus Cristo, a imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te peço. Amém. O Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha neste momento. E nestes minutos finais, gostaria de deixar nossos contatos para que você solicite gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Escreva para feperfeita@gmail.com ou telefone para 8332227360 ou 32224171 ou nos envie uma correspondência para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Assista aos nossos cultos ao vivo através do site www.feperfeita.org.br, terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo programa.